E aí, você gosta de whisky? Sabe as diferenças entre um whisky americano, escocês, japonês? Eu sou Paulo Freitas, sou embaixador da Campari do Brasil e hoje eu estou aqui para falar com vocês de whisky americano, especificamente de bourbon. Bem, quando os irlandeses e os escoceses chegaram nas Américas, eles começaram a fazer o uísque com o grão que era mais comum na costa leste, que era o centeio. E era um grão que eles estavam acostumados a trabalhar. Então a gente pode dizer que o uísque original americano é o uísque de centeio. Só que com a corrida do ouro, os americanos indo cada vez mais para o centro-oeste, eles viram que lá não tinha como plantar centeio, só que era uma terra muito rica em milho. E daí que veio o uísque de milho, daí que se popularizou tanto o uísque de milho e hoje todo mundo conhece o uísque americano como bourbon, predominantemente de milho. Então a gente tem o uísque escocês, normalmente cevada maltada, normalmente levemente defumado, e a gente tem o bourbon, o uísque predominantemente de milho. A gente precisa ter pelo menos 51% de milho na composição para ser considerado um bourbon. E por isso ele é um uísque mais doce, mais adocicado que o uísque escocês. Outra característica legal também do bourbon é que ele precisa ser envelhecido em barris de primeiro uso, em barris nunca usados. Então, mesmo ele ficando menos tempo envelhecendo do que os uísques escoceses, na média, ele tem essa presença de madeira muito mais forte, por conta que é uma madeira nova. Só que tem uma diferença. A gente tem, digamos, dois tipos de bourbon. Só que dentro de bourbon, a gente tem algumas classificações. A gente tem o bourbon whisky, que é whisky feito nos Estados Unidos, pelo menos 51% da composição de grãos tem que ser de milho, para garantir esse caráter mais adocicado. Você tem que destilar ele no máximo até 80% de álcool. Você tem que colocar ele no barril não mais do que 62,5% de álcool. E esse barril tem que ser de primeiro uso, você não pode ter usado esse barril para mais nada. Agora, pergunto para vocês, por quanto tempo o bourbon whisky precisa ficar envelhecendo? Um dia. Bourbon whisky não tem nenhuma especificação de por quanto tempo ele precisa envelhecer. Aí a gente tem uma outra especificação de bourbon whisky, que é o Kentucky Straight Bourbon. Kentucky Straight Bourbon segue as mesmas denominações, porém, você tem que ter no mínimo 2 anos de envelhecimento. Quando a gente fala do Wild Turkey, especificamente, a gente aqui deixa ele envelhecendo por no mínimo 6 anos. Então a gente deixa bastante tempo ele dentro de um barril. A gente também tem uma, digamos, vertente do whisky americano, que é o Tennessee Whiskey. Tennessee Whiskey não é um bourbon. Por quê? Porque para ser um Tennessee Whiskey, você tem que filtrar esse líquido antes de colocar ele no barril. Então ele vai ficar mais neutro. Ele tem menos características da matéria-prima e tem mais características da madeira, do barril. Com o Wild Turkey especificamente, a gente quer o oposto disso. A ideia é a gente ter muito sabor da matéria-prima. Até por isso que a gente usa bastante centeio na composição do nosso bourbon. Centeio é o nosso grão de sabor, que é um grão picante, é um grão que dá bastante notas de especiarias e ele que dá esse sabor bem concentrado que tem o Wild Turkey. Muita gente me pergunta qual é o jeito certo de se beber uísque. Eu tenho uma teoria. Quem trabalhou foi você,
Quem juntou o dinheiro foi você, quem comprou o litro de uísque foi você, você bebe da forma que você achar melhor. Um outro segredo de Wild Turkey é que, embora a lei permita que a gente destile ele até 80%, aqui a gente destila ele praticamente da forma que ele vai entrar no barril. Máximo 65%, porque a gente quer que ele tenha muito sabor. Por isso que ele funciona tanto para quem gosta dele cowboy, puro, para quem gosta dele com gelo, ou para quem gosta dele em coquetéis clássicos como o Old Fashion, Boulevardier, Manhattan, e até misturas simples como uma limonada, Wild Turkey com limonada. E o que eu acho legal sempre que a gente for apreciar uma bebida é pensar nas pessoas que fazem essa bebida e pensar também na história que ela tem. Sempre que eu vou apreciar Wild Turkey, não tem como não pensar no Jimmy Russell, que é um cara que está há tanto tempo fazendo whisky, fazendo Wild Turkey, que eu só conheço uma pessoa no mundo que está há mais tempo no mesmo trabalho que ele, que é Elizabeth, a rainha da Inglaterra. Jimmy Russell já tem 65 anos na destilaria produzindo Wild Turkey. Então sempre que você pegar um whisky, sempre que você pegar o Wild Turkey, pense em todo o carinho, em toda essa vida dedicada a fazer essa bebida, para que todos nós possamos apreciar. Saúde!